Muito bem, sétimo. Então, agora o que a gente vai ver é o mínimo múltiplo comum nessa segunda aula, tá? O que quer dizer mínimo múltiplo comum? Lembra que a gente viu os múltiplos, né, e os divisores. Múltiplos são aqueles que estão na tabuada, né? Por exemplo, múltiplo de 2 é 2, 4, 6, 8, 10, 12. Múltiplos de 3 é 3, 6, 9, 12, 15. Mas o que é mínimo múltiplo comum? Porque eu vou pegar dois ou mais números para usar o mínimo múltiplo comum. O próprio nome já diz, comum. É comum entre alguma coisa, certo? Por exemplo, o que os alunos dos Marina Batista têm em comum? Eles têm um uniforme em comum, né? Todos usam o uniforme, né? Agora, o azul marinho. Então, mínimo múltiplo comum, eu quero saber o múltiplo comum de 2, 3 ou 4 ou 5 ou até mais números. E tem duas maneiras de calcular o mínimo múltiplo comum, tá? A professora vai explicar duas maneiras de vocês calcularem. Daí vocês que escolhem qual que é a melhor maneira para vocês calcularem. Então, exemplo aqui, ó. Calcular o mínimo múltiplo comum de 12, 15 e 20. Então, eu vou pegar os múltiplos de 12 e vou fazer os múltiplos de 12 aqui, ó, certo? Quais são os múltiplos de 12? 12, 24, porque 2 vezes 12 é 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. Vou parar aqui porque ele vai até o infinito, os múltiplos, tá? Se eu não conseguir achar, eu vou ter que continuar. Agora eu vou pegar os múltiplos de 15. Quais são os múltiplos de 15? 15 vai ser 15, vai ser... a professora não está incluindo o zero aqui, né? Porque a gente sempre começa pelo zero, desculpa. Zero. 15, 30, 45, porque 15 vezes 1, 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. Esse zero tá meio feio aqui, né? 15, deixa só a professora apagar aqui esses zeros. Tá? Porque o zero também entra como múltiplo, né? Lembra que a professora falava pra vocês, né? Zero e o zero. Então, 0, 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 45. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. Opa! Já tô achando alguma coisa aí meio igual, ó. Já tô achando alguma coisa em comum, tanto no 12 quanto no 15, ou 60. Vamos ver se no 20 também tem 60. Então, eu vou no 20. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. Pronto. Achei o mínimo múltiplo comum de 12, 15 e 20. Como que eu achei? Fazendo as multiplicações e vendo qual que tem em comum e qual que é o menor de todos eles, ó. Aqui é o 60, aqui é o 60. Se eu continuasse, talvez eu acharia tanto do 15, mas eu quero o mínimo. Então, o mínimo múltiplo comum de 12, 15 e 20 é igual a 60, tá? Essa é uma maneira. Vou explicar com outros números aqui também, ó. Pode aparecer de uma maneira um pouquinho mais chatinha, mais complicada. Eu quero o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 10. Então, vamos lá começar com 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. E assim por diante. Do 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Opa! Já chama alguma coisa em comum aqui. Ó. Aqui e aqui. Então, vamos botar ali. Vamos ver se no 10 tem. Tem gente já dizendo, não, não tem. E não tem, ó. 10. 10 vezes 0, 0. 10, 20, 30, 40, 50. Ixi, não tenho 24.
né? Então, eu vou ter que continuar, por isso que esse mínimo múltiplo comum aqui, ele é meio chatinho, porque você vai ter que continuar o do 6, ó. Eu vou fazer a continuação do 6 aqui, ó. Então, 24 dá com 6 e 8, mas não dá com 10, ó. Então, 24, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54, 6 vezes 10, 60, certo? Agora, opa, temos o 60 aqui, ó, que pode ser com 10, porque aqui é 10, ó. Mas será que no 8 tem? Vamos lá ver no 8, ó. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes, ó, daqui e daqui, mas aqui não tem. Tem que ter nos 3, entenderam? Daí, 8 vezes 8, desculpa, 8 vezes 6, 48. Opa, 48 não tinha dado aqui, mas aqui, ó, no 6, vamos ver. No 10 tem? Não, não tem o 10. Continuando do 8 aqui, ó. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. Ó, já não tô achando. Vamos continuar. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, 80. Certo? Opa, achamos o 80 aqui. Vamos continuar então no 6, porque eu sei que no do 50 tem 60, 70, 80. Vamos continuar no 6, ver se a gente acha 80. 6 vezes 11, 66. 6 vezes 12, 72. 6 vezes 13, 78. Já não tem 80, ó, porque 6 vezes 14 vai ser 84. 6 vezes 15, 90. 6 vezes 16, 96. 6 vezes 17, 102. 6 vezes 18, 108. 6 vezes 19, 114. E 6 vezes 20, 120. Opa, achei um com 0 aqui no 6. Vamos ver se a gente acha que... Aqui eu sei que o 10 vai dar 80, 90, 100, 110, 120. No 10 vai ter o 120. Vamos ver se no... do 6 vai ter 120, então, 86, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 12, 6 vezes 13, que a professora não pôs, que era o 78, né? Era no 8, desculpa. 8 vezes 11, 88. 8 vezes 12, 96. 8 vezes 13, 104. 8 vezes 15, 112. Desculpa, 8 vezes 14, 112. O 8 vezes 15, 120. Então, achamos aqui, ó, através dos múltiplos, o 120. Mas olha como esse aqui foi demoradinho, certo? A professora vai explicar, quando os números são pequenos, quando os números é fácil de achar, que nem aqui o 12, 15, 20, foi fácil, ó, né? Eu posso fazer os múltiplos. Mas olha que do 8, do 6, do 8 e do 10 como foi demorado, porque a gente teve que fazer os múltiplos até o 120. Esse é o mínimo múltiplo de 6, 8 e 10, 120. Existe uma outra maneira de eu fazer também, tá? Qual que é a outra maneira de eu fazer, certo? A gente fez aqui do 6, do 8 e do 10, então a gente também vai fazer do 6, do 8 e do 10 e do 12, 15 e 20. Então, vamos fazer lá. 12, 15 e 20. A gente vai pegar e vai separar esses números e vai decompor em números primos desse lado aqui, ó, e vai dividir todos. Por exemplo, eu vou ver, esses dois aqui são pares. Então, dá para dividir por 2. O que não dá para dividir, repete. Então, divide por 2. Então, dá 6. O do 15 não dá para dividir por 2, então repete o 15. O 20 dividido por 2 dá 10.
Dá para dividir por 2 de novo? Dá, porque os dois são pares. Então, divide por 2 e repete o 15, que dá 3. Repete o 15 e dá 5. Agora, eu não consigo dividir por 2, eu vou dividir por 3. Por quê? Eu sempre começo pelo menor número. Porque 3 é para dividir por 3 e o 15 dá para dividir por 3. Então, sempre coloque um chapéuzinho no qual você está dividindo, ó. Então, eu tô dividindo 15 agora. Eu coloquei o chapéuzinho no 3, agora eu tô dividindo por 3. Que dá 1, que dá 5 e que dá 5. Agora, eu vou dividir por quanto? Por 5. Que dá 5, 5, que dá 1, 1 e 1. Sempre coloquem chapéuzinho nos números que vocês estão dividindo. Então, vocês vão fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Multiplica tudo isso, que é o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, se vocês quiserem fazer assim, né? Ó, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, 60. Então, igual a 60. Que é o mesmo mínimo múltiplo comum que tinha dado lá quando vocês fizeram os múltiplos. Vamos fazer aqui do lado, certo? Aqui do lado aqui, ó, só vou diminuir esse 60 aqui, certo? Então, vocês viram aqui que o mínimo, ó, se eu multiplicar tudo isso aqui, vai dar 60, certo? Agora, vamos fazer lá do que a gente pegou lá, que deu 120, que era do 6, 8 e 10. Essa maneira eu acho mais prática. Todos eles, ó, faz o chapeuzinho. Dá para dividir por 2, porque todos eles são pares. Então, divide por 2. Que dá 3, que dá 4, que dá 5. Vocês ainda tem que ver se ainda dá para dividir por 2, porque vocês só vão poder subir o número depois puder dividir tudo por 2. Então, eu posso dividir o 4 por 2. Coloca chapeuzinho no 2. No 4, desculpa, divide por 2, repete o 3, o 2 e 1, porque 4 por 2 dá 2. Ainda dá para dividir por 2? Dá o 2, que dá 2, repete o 3, que dá 1, eu coloquei esse aqui, 1 aqui, 5, e repete o 5. Agora, eu vou poder dividir por qual número menor primo? O 3. Que dá 1, que dá 1, que dá 5, porque 3 divididos por 3. E qual que é o próximo agora? 5, que dá 1, 1 e 1. Professora Mary, mas eu não podia dividir isso aqui por 4? Não, porque a gente tá sempre dividindo por números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, até o infinito. Aqueles que nós podemos dividir por 1 ou por ele mesmo, tá? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20 vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 1, 12. 120. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 10? 120. Então, existem as duas maneiras ali. Se vocês quiserem, vocês podem fazer com os múltiplos ou decompor em números primos. E sempre colocar chapeuzinho no qual eu tô dividindo. Aqui a professora não põe chapeuzinho aqui, aqui o chapeuzinho aqui. Certo? Daí põe o chapeuzinho onde você está dividindo. Então, essas são as duas maneiras. Se vocês não entenderam, assistam o vídeo mais uma vez e mais uma vez, até vocês entenderem certinho, ok? Que agora, depois no próximo vídeo, a professora vai orientar sobre os exercícios para vocês, certo?